Nesse vídeo você vai aprender 7 coisas que você não deve fazer para você receber a sua tão esperada cura. Eu sou o Lélio Castro e você está aqui no 365 Dias de Favor. Então vamos lá! Existem algumas coisas que nós fazemos na nossa vida que podem impedir o milagre de Deus sobre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e muitas vezes nós impedimos. Olha o que vai dizer lá no capítulo 13 do livro de Mateus, verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha que interessante isso, meu irmão. Jesus faz uma visita à sua terra natal, que é Nazaré. E aqui no final dessa história, né, do que está contando aqui nesse contexto, que Jesus faz essa visita a Nazaré, e ali a própria Bíblia vai dizer que um profeta de casa, geralmente ele não é honrado. E no finalzinho dessa história ele vai dizer que geralmente a incredulidade é o que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Diante disso, nós vamos falar aqui sobre 7 coisas que você não deve fazer para receber a sua cura. Então, a primeira coisa é: não se esforce para crer, concretize a palavra. Isso é crer. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a enfermidade que você está passando, eu não sei o milagre que você está precisando nesse momento. Mas você precisa entender que você precisa concretizar a palavra. Você precisa entender que você precisa concretizar aquilo que Deus está falando sobre cura divina. Então, o nosso primeiro ponto é: concretize. Faça com que a palavra que você aprendeu sobre cura, faça com que aquilo que Deus falou ao seu coração sobre o quanto você pode ser curado, seja concreto na sua vida, não seja algo abstrato, algo do infinito, algo do além, não. Se existe uma palavra a respeito de cura, se existe algo que Deus fala a seu respeito sobre cura, faça com que isso seja concreto. Continue acreditando. O segundo é: não tenha uma confissão que contrarie a palavra de Deus. Meu irmão, a gente passa por momentos difíceis e eu sei que a enfermidade, muitas vezes, quando ela se apossa da nossa vida, a gente muitas vezes quer ficar o tempo todo contrariando a nossa confissão. A nossa confissão, ela precisa ser uma confissão de fé, acreditando que nós seremos curados. Meu irmão, não sei se você entende isso, mas eu passei por uma enfermidade onde eu tive que fazer uma cirurgia diante de um diagnóstico extremamente ruim e eu tive que permanecer ali firme, contrariando todo o diagnóstico. Então tem uma convicção que não contraria a palavra de Deus. Se Deus fala que você é curado, meu irmão, permaneça firme. Você não vai negar a realidade. Eu sei que os sintomas vão bater na porta, as dificuldades vão continuar batendo na porta, mas o que você precisa fazer é continuar firme a sua convicção de que você é curado. Não troque a convicção de que você é curado da verdade da palavra de Deus pelos sintomas que você está sentindo. Muitas vezes a cura ela não vai ser instantânea, ela não vai ser na hora. Então, no processo de cura, eu vou continuar sentindo dores, eu vou continuar sentindo aqueles sintomas que aquela doença naquele momento fazem a gente sentir, mas você precisa continuar acreditando na verdade da palavra. Terceiro, não confie na fé de outra pessoa. Isso é importante demais, meu irmão. Se tem uma coisa que o Evangelho nos proporciona, a nova aliança nos proporciona, é que nós possamos se achegar diante de Deus sem que nenhuma pessoa seja a pessoa necessária para que isso aconteça. O único que é capaz de nos fazer chegar a Deus é Jesus Cristo.
Então você não precisa ficar dependendo da fé do outro. Você não precisa ficar dependendo do, irmão, ore por mim. Não sei o que, irmão, faz um jejum para mim. Irmão, faça isso para mim. Não, meu irmão, se tem uma coisa que o evangelho genuíno nos faz, é nos dar uma autonomia para poder se achegar diante de Deus, uma autonomia para orar, uma autonomia para ter atitude de fé diante de Deus para que as coisas aconteçam. Olha o que vai dizer lá em Romanos 12:3. Conforme a medida de fé que Deus partiu a cada um. Meu irmão, se você já tem uma medida de fé, não dependa de outros para que o milagre de Deus, para que a cura seja manifestada na sua vida. Então o que você precisa entender é: eu tenho autonomia de chegar diante de Deus, orar, confessar e declarar que eu estou curado. Não dependa de um pastor, não dependa de um profeta, você tem essa autonomia. A Bíblia vai falar que o novo e o vivo caminho está aberto para mim pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Então você não precisa ficar na dependência de um ministro do Evangelho para que as coisas aconteçam, para que milagres aconteçam na sua vida. Você tem essa autonomia diante de Deus. O único que te representa diante de Deus é Jesus. Meu irmão, só vou colocar um ponto de equilíbrio. Eu não estou falando que você não tem que ir na igreja. Eu não estou falando que você tem que se aconselhar com um pastor. Não é nada disso. Eu só estou falando que você não precisa se depender espiritualmente dessas pessoas para que as coisas aconteçam na sua vida. O evangelho genuíno, ele parte da premissa de que você tem uma autonomia para que as coisas aconteçam na sua vida. Deus já repartiu uma medida de fé, e a Bíblia fala que se você tiver fé de um tamanho de um grão de areia, as coisas podem acontecer, você pode mover as montanhas. Agora, o grande ponto que nós precisamos entender é: se você acha que você não tem fé, cabe a você buscar mais fé. Nós já falamos sobre isso, eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre como você aumentar a sua fé aqui na descrição desse vídeo. E tem algumas formas de fazer isso. Então, se você acha que você não tem uma fé suficiente, meu irmão, eu quero dizer para você, você pode aumentar a sua fé. Amém? Ponto 4. Não fale com dúvida ou incredulidade. Nós seremos tentados o tempo todo a falar de incredulidade, a falar com dúvida. Mas a fé do tipo de Deus é aquela que crê pro agora que as coisas vão acontecer. Lá em Apocalipse 12:11 vai dizer assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Cite as Escrituras, meu irmão, quando em algum momento a incredulidade bater no seu coração, quando aquele sentimento de que as coisas não vão acontecer bater, cite as Escrituras. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando isso bater no coração, cite as Escrituras, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai passar por esse momento. Lembra que Jesus, quando foi tentado, o que ele fez? Ele citou as Escrituras. Então, quando você for tentado, meu irmão, a não acreditar aquilo que Deus colocou no seu coração a respeito da sua cura, sempre lembre que as Escrituras é a verdade de Deus sobre a sua vida, é a verdade de Deus sobre o seu diagnóstico. Meu irmão, e a incredulidade bate muitas vezes porque nós vemos, às vezes, alguns colegas, alguns familiares que não foram curados. Mas deixa eu dizer para você, a experiência do outro, ela não pode ser um parâmetro para a sua crença. Você precisa continuar acreditando, porque a palavra, independente se as pessoas morreram com alguma enfermidade ou passaram por uma enfermidade grave e não foram curadas, independente disso, a palavra continua sendo verdade e a palavra continua sendo aquilo que nós precisamos nos apegar para ser curados. Amém? 5. Não fale de enfermidades ou de dores, fale sobre a sua cura. Muitas vezes, quando a gente está passando por algum tipo de enfermidade, nós tendenciamos a ficar falando o tempo todo que você está passando. Quando eu passei por uma enfermidade, às vezes eu sentia que o tempo todo eu queria ficar falando sobre isso.
né? Mas é importante a gente tentar segurar, a gente não precisa, fale com o seu Deus. E o seu Deus sabe qual que é o remédio que você precisa. O remédio que você precisa é a palavra. E meu irmão, de novo, né? Vamos colocar um ponto de equilíbrio. Eu não estou falando que você não tem que tomar remédio. Eu estou falando para você, a gente não precisa ficar o tempo todo falando da nossa enfermidade como se a gente quisesse que as pessoas ficassem com dó ou coitadinho de você. Não, não faça isso, né? Declare que você está curado. Olha o que vai dizer lá em Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, né? Então vigie quanto toda vez que bater na sua porta essa vontade de ficar falando, ai, eu tô enfermo, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Lembre-se, o que sai da sua boca deve ser palavras que emanam fé. Amém, meu irmão? 6. Não tem uma fé de Tomé, né? A fé de Tomé é aquela que faz o quê? Eu preciso ver para crer. Tomé ele nunca vai ser um espelho para a fé que acontece no cristianismo. Tomé nunca vai ser um exemplo de fé de coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, primeiro você crê para depois você ver o milagre acontecer. E não o contrário, eu tenho que ver para crer. Não, meu irmão, isso aí são de pessoas que não aprofundaram na fé e não estão com uma fé grandiosa. Então, se você precisa fazer algo, primeiro, crer na palavra, crer naqueles versículos que falam sobre cura, para que o milagre aconteça na sua vida. Em 7º, não fale em fracasso, incapacidade, nem do que você não pode fazer. O que é importante é lembrar que Deus pode fazer. Filipenses 4,13 fala que tudo posso naquele que me fortalece. 2 Timóteo 4,7 fala, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, meu irmão, se quando você for tentado a não falar coisas boas, a falar de fracasso, a falar daquilo que você, da sua incapacidade, lembra que em Deus, em Jesus, você é capaz. As coisas podem acontecer na sua vida. Então, meu irmão, eu quero que você entenda. Permaneça firme na fé. Guarde a sua fé. Nós seremos tentados todo dia a esmorecer na fé, a diminuir a nossa fé. Mas o que vai fazer com que nós possamos receber aquilo que nós precisamos é guardar a nossa fé. Meu irmão, eu quero dizer para você, se você está passando por esse momento de enfermidade, eu declaro cura na sua vida agora, em nome de Jesus. Que Deus possa ir de encontro seu agora. Cura, manifeste-se agora em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e não se esqueça de comentar aqui, coloque o seu motivo de oração, nós vamos orar por você, mas como eu já te disse, não dependa da minha oração, ore você. Você é autônomo nessa caminhada de cristianismo, você depende de Jesus. Se inscreve no nosso canal e até a próxima. Fiquem com Deus e tchau.